Oi, galerinha, aqui Tia Ivonete, professora de língua portuguesa. Aí vocês, alunos do nono ano. A gente vai estudar hoje, dar continuidade na realidade ao estudo do gênero textual, artigo de opinião, né, que é o que a gente está estudando. A gente já leu, já fez algumas atividades sobre ele, não é isso? E a gente vai dar continuidade. Agora, saber mais profundamente sobre o artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. O assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser os temas dos artigos de opinião. Como o próprio nome está dizendo, né? Artigo de opinião é um gênero, ele é argumentativo. Você vai defender um ponto de vista, o seu ponto de vista, por meio de argumentos. O que são argumentos? São justificativas. Quando você vai escrever um artigo de opinião, o nome está dizendo, é a sua opinião, é o seu ponto de vista, mas tem que ter argumento, tem que justificar. Não é porque sim, é porque você vai ter argumentos, exemplos, estatísticas, certo? A linguagem utilizada é a norma padrão, você deve escrever corretamente, né? Porque vai ser lido por qualquer pessoa e compreendido, de qualquer parte do país, de qualquer nível cultural. E o assunto ele deve ser de importância para a realidade, que seja um assunto controverso. O que é um assunto controverso? Que cause polêmica, que um seja contra, outro seja a favor, certo? Que tenha muitas vezes um pense de uma forma, outro pense de outra forma sobre aquele assunto. Isso é um artigo de opinião. É a opinião do escritor, né, do articulista, quem escreve um artigo, a gente chama articulista, sobre um tema da realidade, que interessa as pessoas, mas tem que argumentar para justificar por que o ponto de vista dele é aquele, tá bom? Qual é o objetivo do artigo de opinião? A gente escreve para quê, né? Ele tem uma função social clara, ele promove o debate público sobre as demandas da sociedade, né? Ele, de certa forma, ele suscita, ele incita, ele influencia as pessoas a falar sobre aquilo, a se posicionar, né, sobre o que acontece. Por exemplo, pessoal, um fato controverso que está acontecendo hoje em dia é sobre o aborto daquela menina de 10 anos que foi estuprada. Tem pessoas que são a favor que ela fizesse o aborto e outros eram contra, cada um com as suas justificativas, tá bom? Então, vamos às partes, né, em que se divide um artigo de opinião. Divide-se em 3 partes essenciais. A primeira, introdução com a tese. O que é que isso significa? Né? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Se eu for falar sobre o aborto, a garota que está fazendo o aborto foi estuprada, eu tenho que dizer sobre aquele assunto, eu tenho que apresentar o assunto. Certo? Se eu vou falar sobre drogas entre os adolescentes, eu tenho que apresentar esse assunto. E além disso, né, no início, que é a introdução, eu tenho que defender uma tese, defender o meu ponto de vista. Né? Se eu sou contra, sou a favor, o que é que eu penso sobre aquele assunto. Esse ponto de vista que a gente defende, a gente chama de tese. Então, a gente apresenta o assunto, como é que ele se encontra na sociedade e dá o nosso ponto de vista, qual é a nossa opinião a esse respeito. Essa é a primeira parte, que é a introdução, que pode ter até 3 parágrafos. Né? Mas nós, como estamos começando, a gente vai se limitar a um parágrafo, tá certo? 2. A segunda parte do artigo é o desenvolvimento com argumentação, que é a segunda parte. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, quer dizer, que nos seguintes, também chamado de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Né? Não é eu dizer que eu defendo isso por isso, né? Eu tenho que justificar
Por quê? Que argumentos são esses? São estatísticas, exemplos, opiniões de especialistas. Eu tenho que argumentar porque é que eu defendi aquele ponto de vista lá na 1, lá na tese, lá na introdução. Eu tenho que dizer porque, eu tenho que justificar citando não somente a minha opinião simples, e sim fatos que justifiquem essa minha opinião, certo? Que comprovem esse ponto de vista. Um argumento, pessoal, que está lá no desenvolvimento, costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. O que é isso? A primeira, que é a fundamentação, corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista, que é quem escreve, né, busca para embasar a sua opinião. A segunda, que é a análise, né, ao trecho em que o autor relaciona explicitadamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Por exemplo, ele cita argumentos, né, de que por que é que ele está defendendo isso e liga esses exemplos, essas estatísticas. Ele pode mostrar exemplos de estatística e dizer: é por isso que eu defendo que o meu ponto de vista é aquele. Por exemplo, vamos ver se, dando um exemplo, vocês compreendem. Por exemplo, o argumento, né, a fundamentação do argumento que da pessoa que é a favor do aborto da menina que foi estuprada, né, tem que argumentar dizendo, né, que vai acabar com a vida da criança, que a criança pode perder a vida durante o parto, que aquela criança não tem estrutura psicológica para criar uma criança que foi vítima de uma violência, né? Aí você, qual é a análise? Diante disso que eu acabei de falar, é que eu sou a favor do aborto. Se você for a favor, se você for contra, aí você também dá um fundamento. Por que é que eu sou contra? Por exemplo, eu sou contra o aborto porque é uma vida, ninguém tem direito de tomar, de tirar uma vida, né? A gente sabe que muitas vezes o fruto de uma violência é uma ótima pessoa no futuro, que depende da criação que se dê, né? E diante disso que eu acabei de dizer, é que eu sou contra o aborto, entendeu? Então você fundamenta, diz por que e justifica. É por isso que eu sou ou a favor ou contra algum assunto, tá bom? Vamos ver aqui a terceira parte, é a própria conclusão, né, do artigo. A gente viu a introdução, o desenvolvimento, né, que é a fundamentação, e agora a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Então, geralmente a gente começa assim, dessa forma, diante disso, concluindo o assunto em questão, né, aí você reafirma o seu ponto de vista. Tá bom? Reiterar é o quê? Reafirmar a sua tese, seu ponto de vista, defender. Ok? Isso é a conclusão. Qual é o passo a passo para você fazer o seu artigo de opinião? Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa fazer é planejar. A gente não pode fazer nada sem um planejamento. Escrever, tem gente que acha que é só pegar na caneta e no caderno, no papel e começar a escrever. Não, a gente tem que planejar. Você vai escrever um artigo de opinião, qual é a primeira coisa que você faz? Vou escrever sobre o quê? Né? Qual é a tese? Qual é o meu ponto de vista sobre isso? Eu sou a favor, contra? Qual é a minha opinião? Quais os fundamentos? Né? O que é que justifica essa minha tese? Como é que eu vou defender o meu ponto de vista? Né? Em seguida, né, a gente
ver justiça social. Esse exercício aqui, pessoal, é para casa. Localizar no artigo de opinião, retorno às aulas não, vocês estão lembrados? Por que retorno às aulas não, aquele artigo que eu dei para vocês em PDF, que é um assunto controverso, que tem pessoas que são contra e pessoas que são a favor, né? Então, você vai ver naquele artigo de opinião que está em PDF, qual é o tema, você já sabe que é o retorno às aulas presenciais, não é isso? Qual é a tese? Aquele autor defende o quê? Que volte ou que não volte? Quais são os fundamentos que ele utiliza? E qual é a conclusão que ele chega? Então, vocês vão preencher esses 4 itens aqui. O tema daquele artigo, a tese daquele artigo, quais são os fundamentos que o articulista usa para defender a tese dele, o ponto de vista dele, né? Vocês percebem que naquele artigo ele não quer que haja a aula, não é isso? Então, vamos ver aqui. Depois, o segundo exercício seu, né, é você planejar o seu artigo de opinião. Naquele da lâmina anterior, você vai pegar aquele que já tem, retorno às aulas não, e você vai localizar o tema, a tese e os fundamentos e a conclusão. Nesse daqui, você vai criar, certo? Um tema que é um assunto da atualidade. Até que eu dei o exemplo do aborto daquela menina, né? O 2, depois você vai ver a tese, qual é o seu ponto de vista. E o 3 são os fundamentos, que é a justificativa da escolha do seu ponto de vista. Você pode fazer até sobre o retorno às aulas, com as suas palavras, né? O tema, o retorno às aulas presenciais. Qual é a tese? Você é contra ou a favor? Os fundamentos, o que é que você justifica para ser contra o retorno ou como você justifica para ser a favor do retorno? Certo? Isso aqui é sua atividade de casa, eu vou mandar em PDF também para vocês terem, né, de uma forma sem ser em vídeo. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu espero que realmente façam esses 2 últimos, as 2 atividades que a tia pediu para casa. Vocês podem rever quantas vezes forem necessárias o vídeo, ok? Muitíssimo obrigada e cheiro.